quem é essa pessoa que está falando isso? Por quê? Porque a gente tem diferenças com as pessoas e tem similaridades. Então, uma pessoa que você tem lá as suas diferenças vai acabar enaltecendo algum ponto para você trabalhar, para você melhorar, que não está legal e tal, mas às vezes isso tem mais a ver com as diferenças de vocês com realmente algo que você precisa trabalhar. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes alguém que você tem uma similaridade legal, uma afinidade, fala, nossa, você é maravilhosa, você é muito boa nisso. E não é tanto assim. É algo que a pessoa gosta, porque ela aprecia, e etc. e tal. Deixa eu dar um exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo de moda, porque eu acho mais fácil da gente entender. Eu gosto de All-Star, tênis, o All-Star. Uma pessoa que gosta de All-Star vai falar, nossa, que maneiro esse All-Star, que legal, que bacana e tal. Alguém que não gosta de All-Star vai falar, poxa, que demodê, muito década 80 esse All-Star, você não se atualiza, não? Percebeu? Depende muito de quem é essa pessoa, quem está falando, qual que é o ponto de vista dela, como é que ela enxerga o mundo. Quando é no trabalho, qual que é a posição que ela ocupa? Naquela posição, faz sentido isso que ela está falando? Ou é alguma coisa mais dela mesmo? Então, presta atenção, tá? Que você sempre tem que refletir sobre aquilo que foi falado sobre você e não simplesmente aceitar. Senão você vai ficar se encaixando na visão de, sei lá, eu quantas pessoas, você deixa de ser você. Você nunca vai estar agradando todo mundo e nem a si próprio. Um ponto que você tem que observar é quantas ocorrências existem. Quer dizer, é uma aqui, uma ali. Cara, eu não levaria muito em consideração, porque falou aqui, falou ali, quer dizer, poucas vezes eu ouvi isso das pessoas. Provavelmente tem a ver com familiaridades ou com diferenças. Às vezes, existem pessoas que são muito perspicazes, muito observadoras, e elas podem sim pegar um ponto que ninguém mais pegou. Tá? Então, assim, também não descarta, avalia se faz sentido. Falo isso porque eu trabalhei com uma pessoa assim, gente, ela pegava cada coisa e falava, nossa, eu nunca tinha reparado nisso. Seja em mim, ou seja em outra pessoa que a gente estava preparando o feedback. Então, assim, ela era muito perspicaz. Então, presta atenção, mas reflita primeiro, tá? Outro ponto é quando você recebe um feedback, que ele não é anônimo, muitas vezes aqueles feedbacks escrito na empresa, questionário que a gente responde a respeito da outra pessoa, se não for anônimo, presta atenção qual é o contato que essa pessoa tem com você. Vou dar um exemplo que é mais fácil. Pensa que você é o líder técnico, responsável técnico por um grande projeto. Projeto grande tem muitas pessoas. Você não vai ter contato com todo mundo. Pode acontecer de você ter mais contato com um determinado grupo ou com essa pessoa em momentos críticos, momentos que o bicho está pegando, aí você vai lá, conversa com a pessoa, você está quente, estressado, precisa resolver para ontem. Se essa pessoa te vê de vez em quando e te vê nesta situação, feedback não vai ser legal. Vai ser o feedback que você é nervoso, que você é irritado, que você é estressado, que você é mal educado, e por aí vai. Porque ela não tem outros pontos de contato com você para reverter essa imagem. Quem está trabalhando mais próximo de você, vê o dia que você está assim, que é o dia atípico, e vê também todos os outros momentos que você está na sua normalidade. Isso acontece bastante com pessoas que são, esse caso acontece muito, arquiteto, líder técnico, pessoas que ocupam uma posição de responsabilidade em times grandes, tá? Como é que você trabalha isso? Promova a proximidade. Ao invés de você encontrar com as pessoas somente quando o bicho está pegando, vai, conversa no dia a dia, senta perto, pergunta como é que as coisas estão indo, se tem alguma dúvida e tal. Não deixa isso acontecer só no momento que o bicho está pegando fogo.
Ai, Márcia, mas a opinião daquela pessoa júnior da empresa, será que fez tanta diferença assim? Gente, se você é uma referência, se você é uma liderança, gente, uma referência é uma liderança também, tá? Uma referência técnica. Liderança é competência, não é um cargo. Faz diferença, sim. Você tem que inspirar essa pessoa, você tem que motivar essa pessoa tem que te ver como um exemplo a ser seguido. Então, sim, importa bastante se você quiser ser um bom profissional. Se você quiser ser um profissional medíocre, mais ou menos, precisa não, tá? Gente, embora o feedback seja uma ferramenta muito valiosa para o desenvolvimento profissional, o excesso de feedback traz pontos negativos. Eu vou te falar alguns deles. Pode acontecer uma sobrecarga emocional. Se a pessoa recebe muitos feedbacks frequentes, detalhados, receber crítica, ela acaba ficando muito insegura, tá? Então, assim, existem algumas habilidades que a gente leva tempo para desenvolver. Aí você conversou com ela, lá de uma semana, lá de 15 dias, você volta a falar que ainda não tá bom. Gente, essa pessoa vai perder confiança, vai ficar frustrada, pode ser que ela fique ansiosa, e às vezes acaba atrapalhando todo o desempenho da pessoa. Então, preste atenção se aquilo que ela está trabalhando é algo que ela resolve num curto prazo. Por exemplo, você reclama toda hora. Parar de reclamar, gente, é uma semana, 2 semanas, é só fechar a boca, não é tão difícil, tá? Então, esse sim, você pode chegar 15 dias depois para a pessoa e falar. Agora, uma pessoa que ela tem dificuldade de lidar com pressão, que ela fica muito nervosa, que ela não consegue falar, que ela não consegue se expor quando ela está ali na frente do cliente, na pressão. Não vai resolver em 15 dias. Não vai resolver em um mês. Isso vai levar 3, 6 meses para você observar alguma coisa. Dentro dela precisa acontecer muita coisa para que o outro do lado de fora observe. Aí, se você, 15 dias depois, fala, ó, você continua nervoso na frente do cliente, ó, você continua gaguejando. Olha a pressão que você está fazendo desnecessariamente na pessoa. Mesmo que você fale fofinho, tá? Eu falei de uma maneira exagerada, mas mesmo que você fale de uma maneira bem educada, vai causar uma sobrecarga emocional nela, tá? Outro ponto, muito feedback, muita opinião, o tempo todo em cima do profissional, da falta de clareza, porque às vezes as opiniões vão em direções contraditórias. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade para se comunicar, para falar com clareza. Alguém vira para ela e fala: ai, você devia fazer um curso de oratória. A outra pessoa fala: ai, você devia ler mais, porque quem lê bastante se comunica bem. A pessoa fica perdida, ela começa a ficar confusa. Dá um tempo, deixa a pessoa pensar, deixa ela achar o caminho dela. Cada um tem o seu caminho não necessariamente é o caminho certo, tá? Feedback em excesso também pode restringir autonomia e criatividade. Se toda hora ficar dando muita sugestão de como ela tem que fazer, ou ficar restringindo muito as ideias dela, ela vai se sentir incapaz de tentar novas abordagens, de buscar uma solução mais criativa, vai limitar muito o crescimento dela. E o último ponto que eu trouxe de feedback em excesso, que você tem que prestar muita atenção, muita mesmo, é que a pessoa acaba ficando dependente da opinião da outra pessoa para saber se ela está indo bem. A pessoa passa a ter um referencial externo muito grande e ela desenvolve pouco referencial interno dela. Ela não desenvolve a própria capacidade de avaliar se ela está indo bem. É aquela pessoa que toda hora fica te perguntando se ela está indo bem ou não. Ela fica dependente. Isto é muito ruim. A pessoa vai passar a ter dificuldade de tomar decisão, ela tem uma baixa confiança e ela acaba perdendo a própria autonomia, tá? Então, assim, é muito importante que você encontre um equilíbrio saudável nessa quantidade de feedback
tá? Evitando que as pessoas percam a autonomia, percam a criatividade ou fique mais perdida, né, por tanta informação ou abalada emocionalmente sem necessidade. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Presta muita atenção nas armadilhas do feedback no teu dia a dia e eu te vejo na próxima aula.